Comecei a gravar. Então, gente, eu vou continuar a apresentação aqui. Agora fazendo a parte de treinamento referente à NR12 sobre prevenção de riscos na operação, manutenção e inspeção e proteção de máquinas e equipamentos. Me chamo Engenheiro Luiz Antônio Ares Júnior, sou funcionário da Progel exclusivo e vou começar o treinamento de NR12 na condição de engenheiro civil, geotécnico e segurança do trabalho. Tenho domínio de máquinas e equipamentos, trabalhando há 28 anos só com perfuratrizes e equipamentos de fundação pesada, tendo domínio e proficiência da parte hidráulica e da parte mecânica, inclusive. O que diz então a NR12? A norma regulamentadora número 12 fala só sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Então, ia só pedir para vocês prestarem atenção para terem o máximo proveito de assimilar o curso. Informações práticas. O que é o líder de fuga? Plano de emergência. Nós vamos ver conceitos gerais. Conceitos e práticas gerais sobre operação, manutenção, inspeção e proteção de máquinas e equipamentos. Conceitos e práticas sobre equipamentos de segurança, ou os conhecidos como EPC e EPI. O que é o EPC? É o equipamento de proteção coletiva. E o que é o EPI? É o equipamento de proteção individual. A única diferença entre eles é que um atende a coletividade, mais de uma pessoa, e o outro é individual, só do indivíduo. Tipos de proteção e conceitos envolvendo atividades relacionadas às máquinas. Nós vamos ver procedimento, documentação, responsabilidades, avaliação de reação e avaliação de aprendizagem, que é a provinha que o Alexandre Botelho vai fazer para vocês aí e vai me enviar a prova para minha correção aqui, onde a avaliação mínima vai ser uma prova valendo 10 pontos, onde vocês têm que ter 80% de aproveitamento. Então vamos lá. O que mostra essa foto aí? Do ratinho na ratoeira querendo apanhar um queijo. Então isso é uma alusão que a gente faz às nossas máquinas e equipamentos. Justamente que o desejo de pôr a mão para pegar o queijo na ratoeira é muito grande para o ratinho. Agora, fatalmente, se ele pôr a mão na ratoeira sem já ter enfrentado uma ratoeira e saído vivo, essa é a mensagem que se passa. Que se você está na frente de um mecanismo desconhecido, que pode ser por falta de treinamento, um novo equipamento, um equipamento que você não conhece, não se aventure a enfiar sua mãozinha onde não deve. Ou, na alusão do ratinho, não pegue o queijo da ratoeira, que você fatalmente vai correr um risco de se machucar. Já tirei, fala. Hã? É porque senão eu não escuto vocês, entendeu? Vamos continuar aqui então. Quais são os princípios gerais da NR12? A norma regulamento número 12 e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. E estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças no trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos e de todos os tipos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título
em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas regulamentadoras. Então, mais uma vez, a alusão ao princípio básico de proteção de máquinas é aquela história: você imagina uma máquina sendo a boca de um jacaré, que fica com a boca aberta lá no pântano. E você chega lá, você vai colocar sua mão dentro da boca do jacaré? Não, né, Botelho? Então a gente tem que ter atento a esse quadradinho que é a boca do jacaré, é a região mais séria que deve ser sinalizada, que deve ser coibida, para ninguém cair na asneira de introduzir sua mão e ser acidentado. Isso, na zona de equipamentos que possuem corrente, partes móveis, etc., que a gente vai seguir aqui no curso. certo. Então, o que a gente precisa fazer, que é o objetivo da norma regulamentadora? Nos locais que houverem riscos, a gente tem que procurar bloquear esses locais com técnicas que a gente pode utilizar. Então, sumário da apresentação da NR12. Terminologia e definições, identificação dos riscos, distância de segurança, proteções mecânicas e dispositivos eletroeletrônicos e manutenção preventiva e preditiva. Terminologia e definições. O que é uma máquina? Uma máquina é um conjunto de peças ou de órgãos ligados entre eles, em que pelo menos um é móvel, e, se for o caso, acionadores, circuitos de comando e de potência, etc., reunidos de maneira solidária num único equipamento, tendo em vista uma aplicação definida para um trabalho, notadamente para transformação, tratamento, deslocamento e acondicionamento de algum tipo de material. É igualmente considerado como máquina um conjunto de máquinas que, a fim de concorrer a um único e mesmo resultado, são dispostos e comandados de maneira a serem solidários em seu funcionamento. Então aqui nós estamos vendo um exemplo de uma máquina que é uma prensa. Você veja o cuidado de trabalhar com uma máquina de prensar, uma máquina de fazer panela, uma máquina de fazer peça prensada, que tem que ter um cuidado para evitar o cara, na hora de introduzir a mão por baixo da prensa, ter o seu membro amputado. Então esse é o objetivo da NR12, ela é mais voltada realmente para indústrias, onde o processo de trabalho repetitivo pode acontecer. E que a gente utiliza a norma regulamentadora 12 nas nossas atividades de engenharia geotécnica, a fim de coibir qualquer tipo de atividade crítica que a gente pode combater. O que é prevenção intrínseca? Medidas de segurança que consistem em evitar ou reduzir o máximo possíveis fenômenos perigosos, escolhendo convenientemente certas características de concepção e limitar a exposição de pessoas aos fenômenos perigosos, que não podem ser suficientemente reduzidos. Isso é, obtido reduzindo a necessidade pelo operador de intervir em zonas perigosas. O que a gente chama de segurança positiva? É a situação teórica que seria realizada se uma função de segurança fosse garantida em caso de falha do sistema de alimentação de energia ou de todo um componente que contribua à realização dessa situação. O que seria também a função da nossa segurança? Funções de uma máquina em que o não funcionamento aumentaria imediatamente o risco de lesão ou atingir a saúde. Quais são os dispositivos de travamento?
dispositivo de proteção mecânica, elétrica ou de uma outra tecnologia destinado a impedir certos elementos da máquina funcionarem em certas condições, geralmente quando um protetor não está fechado. Então a gente cria dispositivos para travar, para não deixar qualquer pessoa abrir ou fechar ou introduzir qualquer membro. Então a gente tenta coibir essas ações. O que é autovigilância? Existem duas categorias de autovigilância. Autovigilância contínua, pela qual uma medida de segurança é imediatamente desencadeada quando se produz um defeito. Autovigilância descontínua, pela qual uma medida de segurança é desencadeada durante um ciclo posterior ao funcionamento da máquina, se um defeito vir a acontecer. O que é risco mecânico? Denominamos de risco mecânico ao conjunto de fatores físicos que podem dar lugar a uma lesão pela ação mecânica de componentes da máquina ou equipamento, ferramentas, peças a serem trabalhadas ou até materiais projetados contra o operador, na forma sólida ou líquida. Identificação de riscos, que a gente vive fazendo todos os dias nas nossas obras. O objetivo de identificar os riscos simplesmente é de eliminar ou neutralizá-los, na medida do possível, por meios técnicos, todos os fenômenos perigosos de origem mecânica, via meios de proteção mais adequados possível dentro da nossa realidade. O perigo mecânico gerado por partes ou componentes da máquina está condicionada principalmente pela forma do equipamento, que pode ter arestas, rebarbas, partes pontiagudas, ou até mesmo pela posição relativa entre as zonas de contato iminente. A massa e a estabilidade, que seria o que a gente chama de energia potencial. Quer dizer, uma polia em alta velocidade pode gerar, sem querer você pôr a mão lá, um dano muito rápido pela velocidade da polia e da rotação da esteira. A massa e a velocidade, que já é uma energia conhecida como energia cinética de velocidade, criada por uma determinada massa. Exemplo, o equipamento de cravação de estacas, que desenvolve uma grande massa com uma grande velocidade. Se acontecer algum problema, imagina o dano que pode causar. Ou a resistência mecânica à ruptura ou deformação e acumulação de energia. Então, exemplos de origem mecânica. Então, vocês veem aí um esquema de polia. Qual que é o risco de um dispositivo mecânico circular, que é uma polia, fazer? O primeiro risco que a gente pode identificar, que é um exemplo que eu posso dar para vocês, imagina você abrir um capô de motor com a polia funcionando do motor, sem a proteção da polia, e uma moça de cabelo comprido for abaixar para ver se onde está escutando o barulho e a polia pegar o cabelo dela e arrastar, como acontece em vários acidentes como esse tipo. Ela vai ser escalpeada. Então, o risco de arrastamento é um risco real, que a gente tem que considerar. Conexão do equipamento, diâmetro, a inércia, velocidade, massa, forma e estado da superfície de acessibilidade. Geralmente todos os equipamentos ou o motor do carro que a gente vai trabalhar, você vê que a dificuldade de acesso é muito grande. Então, se a gente não tiver cuidado com esses tipos de equipamento, qual que é a ocorrência que pode acontecer? Diversos tipos de mecanismos de máquinas podem gerar ocorrências graves. Na outra figura abaixo, a gente está vendo um esquema aí de duas polias. Qual que é o risco entre elas? É de impacto entre elas, é de esmagamento,
Se algum membro for parar no meio de duas polias, com certeza vai ser esmagado, ou até mesmo de impacto. Se você estiver muito próximo, ela se soltar, ou impacto na hora de pegar o dedinho. O próprio arrastamento, que pode pegar um pedaço de uma blusa, pode pegar um cabelo, se não tiver preso, pode pegar uma corda e arrastar para a polia, levando você até ser prensado e impactado nela. Pode haver seccionamento e cisalhamento da própria polia, então não é bom ficar muito próximo de polias, que elas podem romper por desgaste e utilização excessiva. Então, a gente considera o diâmetro, inércia e massa, forma e dimensões das aberturas das saliências, distância entre as partes rotativas e fixas para acessibilidade. Onde ocorre esse tipo de esquema, desses desenhos que eu acabei de mostrar aqui? Em polias, em volantes, quer dizer, volante e até mesmo em ventiladores. Por isso que o ventilador é todo protegido, justamente para a gente não colocar, uma criança colocar a mão no ventilador. Esse outro esquema aí de serra policorte ou de polias dentadas, qual que é o risco que ela pode oferecer? É o risco de arrastamento, que uma polia também pode pegar uma corda, pode pegar uma blusa, pode arrastar você até dentro da polia e machucar os membros, pode te cortar, como bem pode também esmagar o seu dedo na hora de passar entre polias e até decepá-lo, seccionando e até mesmo quebrando, cisalhando, cortando o seu dedo. O que a gente considera geralmente nesses esquemas de polia? As conexões, os diâmetros das polias, a inércia, a massa, a forma, a dimensão das aberturas e das saliências, e a distância entre a parte rotativa e fixa para acessibilidade. Onde ocorre esse tipo de sistema? Em tupias, em serras circulares e em fresas. Outro esquema de ocorrência que é comum a gente trabalhar aqui também é a parte de retificadoras, a parte de moinhos, a parte de polias rodantes, que também causam arrastamento, seccionamento, queimadura e até mesmo projeção de partículas, quando a gente vai afiar alguma coisa nessas polias. Eu não vou repetir de novo, porque o que a gente tem que considerar de novo também é o tamanho delas, a conexão, a inércia, a excentricidade e a acessibilidade a elas. Mais um exemplo rápido, para ser mais objetivo: as centrifugadoras ou câmaras rotativas de secagem, que seriam vulgarmente um exemplo, a máquina de lavar roupa. Por isso que ela é toda protegida, justamente que quando a máquina bate, hoje em dia você vê que é o dispositivo de parada. Se hoje eu ligo a máquina de lavar da minha casa e abro a tampa, automaticamente ela desliga, justamente para impedir de que eu tenha a tentação de enfiar minha mãozinha lá dentro para pegar uma roupa com ela batendo. Quer dizer, comportamental é muito importante. Outro tipo de exemplo de esquema de máquinas, onde se aplica a NR12, é em trituradores, moedores e misturadores, que não é uma coisa comum que a gente utiliza na Progel, mas em resumo, uma máquina de moer carne. Tem que ter proteção para o cara, na hora que moer a carne, não introduzir a sua mão e moer a sua mão junto com a carne. Outro exemplo que a gente tem aqui, no caso, na Progel, nos equipamentos dela, que a gente tem que ficar atento, são as engrenagens, cremalheiras, laminadoras, nós não temos, e máquinas de impressão, que tem os mesmos riscos de esmagamento, arrastamento e queimadura. Mais um exemplo é as máquinas para madeira, né? Prensas, máquinas de moer, unidades de avanço, que tem os mesmos riscos também de esmagamento, cisalhamento e impacto. Coisas que são corriqueiras que a gente tem aqui também: dobradeiras, unidades de avanço, unidades de avanço. O que a gente se aplica nos nossos equipamentos? A própria perfuratriz é uma unidade de avanço, seja na hora dela avançar sobre o terreno, ou seja na hora do martelo de superfície, ou rotator, ou martelo de superfície, avançar na sua torre. Então a gente tem que estar sempre preocupado em manter distância, justamente para não haver cisalhamento, seccionamento, arrastamento e até esmagamento e impacto. Por isso a gente é treinado na norma regulamentadora número 12. Outro exemplo,
A serra-fita, que corta, por exemplo, madeira. Nós temos que ter cuidado na hora de estar cortando a madeira, ter um limitador de curso para não deixar a gente cortar a nossa mão durante o corte da madeira. Mais um exemplo são as máquinas de costura, máquina de pregar a caixa, aqueles grampeadores de pregador de caixa e os grampeadores, ou as grampeadeiras, onde podem causar riscos devido à sua força e frequência de impacto e perfuração. Nós temos que criar recursos para não deixar isso acontecer, ou limitadores ou bloqueios. Outra coisa que a gente, seguindo ao treinamento, tem a parte de transporte por banda, deslocamentos por correias. Quer dizer, dependendo da força e a gente fazendo a junção dessas bandas e dessas correias, ela pode se soltar vindo a chocar com a gente, causar arrastamento, queimadura e até mesmo corte. O que eu quero dizer com isso? Se sem querer eu ponho a mão numa correia e ela está rodando em alta velocidade e eu coloco um membro meu nessa correia, além de correr o risco de corte, eu também posso ter, se não cortar, eu queimar o dedo pela velocidade cinética do equipamento que gera energia para me queimar a mão, vai me dar uma bolha. Outra coisa que é comum a gente lidar aqui na Progel é com perfuradora de impacto, mandril, retíficas, furadeiras verticais e horizontais. O risco é dela escapar e ter arrastamento e impacto. Outras formas é a árvore de cames, que são eixos excêntricos que podem causar também impacto e esmagamento e arrastamento. Eixos excêntricos são encontrados nas nossas bombas de injeção. Outro esquema de risco é as transportadoras de banda com polias e correias, correntes de transmissão, que nós utilizamos às vezes nas nossas atividades para levar material de solo para aterrar o tardós das nossas cortinas atirantadas. Dependendo da distância, a gente usa essas correias que levam a terra até a cortina atirantada. Outro risco que a gente tem em todos os nossos equipamentos, sejam de sondagens ou seja de engenharia, são as manivelas e bielas, que dependendo da posição de acionamento das manivelas, podem causar impacto, cisalhamento, soltar a manivela e até mesmo esmagar um membro nosso de um contra o outro, seccionando a mesma. Então a gente tem que tomar cuidado e ficar atento a essas condições. Outro esquema perigosíssimo que a gente já trabalha com rotina e com todas as proteções são os discos de corte nas nossas obras. Quando a gente vai cortar o aço de um tirante, a cordoalha, quando a gente usa para o disco de corte, a gente tem que ter cuidado para fazer a proteção dele, para evitar que durante a atividade que a gente executa, se o disco vir a se quebrar, não deixar impactar a projeção desse material no corpo humano e não se deixar projetar. Então a gente tem as proteções das serras circulares e as proteções adequadas. Outro exemplo que eu posso passar para vocês são as nossas lixadeiras, os rebolos e as nossas retíficas. Tudo que lixa com alta velocidade, com grande inércia, volume, temperatura e pressão podem causar queimaduras, arrastamento, impacto, projeção e até mesmo perfuração nas mãos, nos membros. Por isso a gente tem que ter cuidado em manter distância e fazer os treinamentos de segurança de cada equipamento. O que seria a descrição e estimação de risco? A identificação dos fenômenos perigosos é insuficiente para descrever por si só o que é o risco. É necessário a gente ter conhecimento de um certo número de elementos complementares, tais como a gravidade do dano possível, pode ser estimada pela natureza do que se quer proteger, pessoas, bens, etc. A gravidade das lesões, no caso de pessoas, vão das mais leves até mesmo a morte, e a importância do dano por cada máquina. No caso das pessoas, uma pessoa ou de várias pessoas. É a gravidade do que pode acontecer caso um dano venha a acontecer.
A probabilidade da ocorrência do dano. Qual que é a probabilidade? A frequência e duração da exposição das pessoas ao fenômeno perigoso. Quer dizer, se eu vou trabalhar todo dia numa coisa perigosa, a probabilidade de ocorrência do dano é muito maior do que eu trabalhar eventualmente. A dose é menor. A probabilidade da ocorrência do evento perigoso. A possibilidade de evitar o dano com a intervenção da técnica ou do nosso raciocínio humano, que impediu o risco. Então aqui a gente vê um exemplo de esquema de determinação de um índice de risco, onde a gente vai pela gravidade do risco, pelo tempo de exposição e pela probabilidade de ocorrência do evento. Se pode ser, baixa, média, com grande frequência. E a possibilidade de evitar. O que a gente pode fazer para evitar o risco? Então a gente faz uma árvore, onde a gente inicia com a atividade que a gente vai fazer e começa a avaliar aquela atividade que eu estou imaginando o meu risco. Exemplo, para uma perfuração que a gente vai fazer na obra com a perfuratriz. Qual o risco que a gente tem para fazer uma perfuratriz? É 1 ou 2, ou seja, é um risco leve ou um risco grave? Aí vai muito de quem está na frente de serviço avaliando o risco. Como eu sei que o operador de perfuratriz fica lá atrás da perfuratriz protegido e a parte de perfuração fica à frente, eu classificaria como um risco de ferimento leve, reversível. Se acontecer alguma coisa, tem como tratar e restabelecer, desde que tomadas medidas de proteção. Outra coisa, o risco de perfuração é um risco pouco frequente ou é frequente de longa duração? No caso de quem trabalha com a atividade de perfuração, eu classificaria como frequente de longa duração. Porque se eu estou perfurando, seja um tirante ou um chumbador, em tese, o operador da perfuratriz está perfurando todos os dias de trabalho no horário de atividade de trabalho. Qual que seria a probabilidade de ocorrência de um evento, no caso da perfuração, de um operador de perfuratriz que é capacitado e é bem treinado? É baixo, médio, grande ou frequente? É baixo. Se o operador está acostumado com sua atividade, é bem treinado e está todo dia na atividade, a probabilidade de ocorrência do evento perigoso é baixa. Aí eu venho na minha matriz de risco analisar a possibilidade do que fazer para evitar o risco. É onde você fala que ele tem que usar EPI, tem que usar avental, tem que usar a luva, tem que usar a bota, tem que manter distância do furo, tem que fazer um anteparo da perfuração de madeirite para evitar a projeção de partículas e redução de poeira. Aí eu defino o risco que eu vou atender para fixar na obra, para que seja seguido e cumprido conforme determinação. Distâncias de segurança. A neutralização das fontes de risco pode ser dada pela adoção da distância de segurança, como forma de manter as pessoas afastadas das fontes do risco, impedindo a sua exposição ou a de seu corpo ou de partes do seu corpo a este fenômeno perigoso. Normalmente, esses elementos são conhecidos como barreiras de proteção. Eu posso criar as barreiras de proteção, várias formas de evitar que a pessoa chegue próxima do risco, seja por sinalização de alerta, seja por identificação, seja por cadeados e dispositivos de bloqueio. São N formas de se atenuar e minimizar a exposição próxima ao fenômeno perigoso em função da distância do risco. A determinação da distância de segurança versus a altura da barreira de proteção é feita em função da avaliação do risco e da posição da fonte de perigo. Então você vai lá e avalia todas as possibilidades que podem ou não acontecer em função da pessoa enfiar o dedinho em determinado equipamento, quer dizer, que não é para enfiar, mas então, quer dizer, você já entende que se você tiver uma sinalização, ela não deve chegar perto. Mas o pessoal não confia, então eles querem fazer barreiras cada vez mais rígidas para impedir definitivamente do funcionário chegar à origem do perigo. Para dimensionar a barreira, devem ser considerados 3 parâmetros. Primeiro, a distância de um ponto de perigo até o plano inferior, que seria o chão. Segundo,
a altura da borda da barreira. E terceiro, a distância horizontal desde o ponto de perigo até a barreira. Então você veja só que interessante nessa figura aqui. O ponto de perigo é bem visível, são as duas roldanas rodando que podem causar o que eu descrevi nos slides anteriores, que seria prensamento, esmagamento e lesão. Então você vê que o cara colocou aí na posição A, tem a distância de um ponto de perigo até o plano inferior. Ele mede onde essa roldana está em relação ao chão. Aí no B, ele mede a altura da borda da barreira, quer dizer, a pessoa criou uma barreira para impedir do homem se aproximar da fonte de lesão ou do risco. Só que vocês podem notar pela figura que a barreira que o cara criou foi insuficiente, que o cara conseguiu, com a mesmo tendo a distância de afastamento da zona quente, que é a distância horizontal desde o ponto de perigo à barreira que foi feita, ele conseguiu fazer um contorcionismo a ponto de enfiar o braço, a mão e o punho e conseguir chegar até a engrenagem sem estar enxergando a engrenagem funcionar. Quer dizer, então todo cuidado é pouco. Se tem uma barreira, já é realmente para não chegar perto. Principalmente se o equipamento estiver ligado. Aí que se não deve chegar perto mesmo. E não deve-se ter coragem de querer tentar ajudar ou corrigir problemas sem ter o devido conhecimento e a conduta de atuar para a prevenção e a manutenção. É melhor chamar um encarregado que o equipamento é retirado da obra para serviço, ou se der para ser reparado na obra, será reparado na própria obra, mas por pessoas especializadas. Qual que é a tabela de dimensionamento que preconiza a NR12? A tabela que representa para a zona de perigo abaixo de 2,50 m os valores mínimos dos parâmetros A, B e C, a fim de garantir a inacessibilidade ao ponto de risco, fixando como critério de aplicação que não deve ser feita interpolação a partir dos valores desta tabela. Assim, quando os valores já descritos anteriormente, A, B ou C, estiverem situados entre os valores da tabela, deve ser eleito o valor que signifique maior nível de proteção. Ou seja, a abundância não prejudica, o que abunda não atrapalha. E vamos seguindo aqui então com a tabela, onde eu tenho as distâncias de um ponto de perigo desde o solo, variando de 0 até 2,40 m, e a altura da borda da barreira B, que ele faz uma tabela para te indicar onde você deve corresponder à altura. Aí você fazendo o cruzamento entre a horizontal e a vertical, você encontra o restante do item C, que é conhecido como distância horizontal do ponto de perigo. Aí lá embaixo ele cita o exemplo. Se eu tenho uma altura do ponto de perigo 1,40 m e a altura de B 1,20 m, qual que é a distância C considerada como distância horizontal desde o ponto de perigo que eu vou calcular? Aí se você entra lá em 1,40 m, aí você chega até a tabelinha lá de 1,20 m e chega à conclusão que a distância é de 1 metro. Tá certo, Botelho? E aí a gente consegue, com outro exemplo aqui, onde A é 1,40 e B é 1,20, aqui está errado embaixo, mas a resposta está dando 1.000, certo? Mas aqui ele fez errado o desenho. Mas aqui é considerando uma distância de um ponto de perigo A de 2 metros e uma altura da barreira de 90 centímetros, 1,2 metros, você cruza e acha a distância horizontal do ponto de perigo C. Continuando aí, as dimensões de segurança para impedir o contato dos membros superiores com o ponto de perigo através das aberturas de proteção. Aí vem aquela velha história. As grades de proteção têm que ser feitas de preferência para, mesmo com elas, a gente não conseguir introduzir as mãos, atravessar a grade de proteção e chegar nas partes rodantes.
Então aqui está explicando as tabelas horizontais e verticais e as chapas trançadas, para que se não deixe o membro superior ter atravessar essas barreiras de proteção e atingir os pontos de perigo. Então você veja aí que os DS varia de transpor um dedinho, como transpor a mão, como transpor um braço. Essa é a DS que é considerada para nossa análise em obra, do engenheiro da obra, do técnico de segurança, do operador de perfuratriz, do carpinteiro, do pedreiro, como uma distância de segurança para ele próprio, com a ajuda de todos, para não deixar que isso aconteça. A mesma coisa vale para os membros inferiores, que são os pés. As dimensões de segurança para impedir o contato dos membros inferiores com o ponto de perigo através das aberturas de proteção para definir uma distância segura. Então ele está falando lá, olha, o pé no máximo você vai conseguir uma grade que você não pode passar o joelho e também não pode chegar no material rodante. E aí vem as proteções mecânicas. O que são proteções mecânicas? Parte da máquina especificadamente utilizada para prover proteção por meio de uma barreira física. Dependendo da sua construção, uma proteção pode ser chamada de carenagem, cobertura, tela, porta e até mesmo enclausuramento, etc. Enclausuramento é quando você pega um equipamento e simplesmente fecha ele de tal sorte que ninguém consegue chegar dentro. Chegar no equipamento, você elimina, você enclausura o equipamento. A porta você fecha o equipamento perigoso com dispositivo de bloqueio, que é o cadeado. A tela te impede realmente de transpor os seus dedos para onde vai acontecer a fonte de perigo. A cobertura é a mesma coisa, você vai colocar um telhado impedindo que você acesse a parte superior. E assim sucessivamente. O que então é a definição de uma proteção fixa? A proteção mantida em sua posição totalmente fixa e fechada, permanente, seja por solda, etc., ou por meio de fixadores, que seriam parafusos e porcas, tornando sua remoção ou abertura impossível, sem o uso de ferramentas. Proteção móvel, geralmente vinculada à estrutura da máquina ou elemento de fixação adjacente por meios mecânicos, por exemplo, basculante ou deslizantes, que podem ser abertas sem o auxílio de ferramentas. Isso a gente usa nas nossas proteções de serra circular, que quando eu vou usar a serra eu baixo, ela está protegida, eu passo só a madeira e depois eu deixo protegido para ninguém chegar perto. Proteções ajustáveis. É a proteção fixa ou móvel, que é totalmente ajustável dependendo do tamanho da peça que incorpora a sua parte ajustável. O ajuste permanece fixo durante uma operação particular, protegendo o acesso ou da projeção de partículas nos olhos, ou da ruptura do ensaio de uma barra no corpo, ou até mesmo da quebra da polia e projeção nos nossos olhos. Então ele mostra 3 exemplos nas fotografias. Uma da execução de uma furadeira de bancada, furando uma peça de ferro que solta a manilha, ele bota um vidro para impedir a projeção da manilha. E na outra ele põe uma barra ali, onde ele trava a barra de tal sorte que a barra não saia. E a outra proteção da policorte, como já dito. Proteção com intertravamento. É a proteção associada a um dispositivo de intertravamento. Quer dizer, ela está totalmente travada. O cara fica olhando a operação do torno através de uma janelinha. Quais são os critérios para os projetos de proteções? Deve ser dada consideração apropriada na fase de projeto a todos os aspectos previsíveis de operação de uma proteção, desde que essa proteção seja viável. Tem aquelas proteções exageradas, para assegurar que o projeto e a sua construção não criem, por si só, futuros pontos de perigo.
Então, bom senso. As proteções devem contemplar aspectos de distância de segurança da fonte de lesão, controle de acesso a uma zona de perigo, ou seja, impedir qualquer pessoa desavisada de entrar numa zona de perigo, ter visibilidade durante a operação, ergonomia do trabalho, eficácia, durabilidade, higiene e limpeza de sua estação de trabalho. Então, isso é um fluxograma para a gente analisar basicamente qualquer equipamento que a gente vai trabalhar, se tem risco a partes móveis expostas. Então a gente pode levar isso à alusão da o exemplo da nossa máquina perfuratriz. Primeira coisa, existem partes móveis expostas. Se não tiver, não há necessidade de proteção. Se a nossa resposta for sim e a gente detectar partes móveis, a gente avalia na perfuratriz se haverá acesso ocasional para ajustes de manutenção. Se for sim, essas operações são frequentes. Se for sim, há parada total e imediata da parte móvel quando a proteção é aberta. Se for não, resguardo do móvel com intertravamento. E assim sucessivamente, a gente consegue analisar qualquer equipamento utilizando esse fluxograma. No caso das nossas perfuratrizes, eu fico tranquilo, sabendo que é um equipamento totalmente projetado por uma empresa especialista e que já é utilizado há mais de 30 anos aqui pela Progel, sabendo que a maior preocupação é limitar a distância entre o operador da fonte de lesão, que é a perfuração lá na frente, e ele está bem distante. E ciente de que a perfuratriz é um equipamento que praticamente trabalha parado, estaticamente, só com o avanço da haste de perfuração. Com os devidos cuidados durante a perfuração, com utilização de EPI e minimizando a projeção do resíduo de perfuração ao operador de perfuratriz, podendo ser feito simplesmente como uma barreira móvel de madeirite na frente da máquina que está sendo perfurada. Amostras de proteções físicas. Olha, isso aqui a gente pode até, depois eu vou trocar até essa foto e botar para as nossas. A Progel tem feito isso em todos os equipamentos de maior risco dela. Você proteger de maneira física e barreira física as partes de polias. Todos os nossos equipamentos hoje são dotados de proteção, sejam eles bombas d'água, bombas de injeção, equipamentos hidráulicos, de rotopercussão, inclusive com impedimento de grades para a pessoa não se aproximar, barreiras físicas, grades fixas ou grades móveis, apenas para impedir de curiosos chegar próximo do equipamento, ou até mesmo de sinalização. A mesma coisa acontecendo aqui numa máquina de cortar papel, onde o procedimento passa a ser automatizado. Mesma coisa aqui num equipamento de prensar a panela, onde as partes móveis e polias foram totalmente bloqueadas para evitar justamente que a exposição de membros, de cabelo, de roupa serem puxados para as polias e poder realmente causar esmagamento dos membros. Outro exemplo aqui de proteção de máquinas e equipamentos, quer dizer, máquinas rotativas, ensaios são totalmente blindados e protegidas, seja por janelas de vidro como por grades com telas metálicas impedindo a aproximação dessas partes móveis. Exemplos aí de outros tipos de blindagem e proteção. E uma coisa importantíssima, que é uma barreira, não deixa de ser uma barreira, é justamente a sinalização de segurança.
mostrando perigo, mantenha-se afastado, perigo, risco de corrosão, risco de corte, risco de prensamento. A sinalização nos equipamentos é um fator de fundamental importância. Novamente mostrando aqui uma prensa funcionando, que inclusive aqui no caso de equipamentos industriais é fácil fazer uma cortina laser, onde se o cara for pôr a mão ali, ele passa na cortina laser e para o equipamento. A mesma coisa a gente vê em porta de elevador. Quando a porta do elevador vai fechar e uma pessoa ameaça entrar, a cortina laser faz com que automaticamente aquela guilhotina que é a porta de elevador se abra, evitando prensar uma pessoa entre as portas. São dispositivos previsíveis na norma regulamentadora número 12, feitas mais no intuito industrial. O exemplo da cortina de luz é justamente supervisionar a área útil entre o transmissor e o receptor, que se esta área for invadida, uma saída em duplo canal comandará a interrupção da operação da máquina. Dispositivos eletroeletrônicos. Os dispositivos eletroeletrônicos são muito importantes e podem atuar isoladamente ou combinadamente com as proteções mecânicas, de maneira a garantir a eficiência dos sistemas de proteção. Então aqui alguns exemplos de barreiras, né? Tem barreiras óticas, que é, por exemplo, uma forma de barreira ótica. Um exemplo, quando você entra no corredor, a luz acende sozinha. Essa luz, em vez de acender ou desligar, ela pode desativar um sensor, que pode impedir e criar um bloqueio. Nós temos tapetes de segurança, que se você pisar no tapete, ele pode simplesmente desarmar um equipamento. Nós temos processos modernos e caríssimos de scanner a laser, que te detecta a presença sua dentro de uma região e pode, ao invés de ligar, desligar um equipamento. É o caso da luz de garagem. Quando você entra na sua garagem, a luz acende. A mesma coisa pode ser adotado como você chegar próximo do equipamento, o equipamento desligar. Botão de emergência, é um botão vermelho que se coloca em qualquer equipamento, onde você, numa emergência, você usa a botoeira de emergência, desativando por completo o equipamento. É como se você desligasse a chave geral de uma residência. Ou chaves de segurança de bloqueio, chaves de emergência e outros tipos de bloqueios. As botoeiras eletrônicas são botões eletrônicos que substituem os mecânicos utilizados para acionamento de máquinas. Por serem ergonômicos, reduzem a ocorrência de doenças profissionais. Comando bimanual, utilizado no acionamento seguro de máquinas, com o intuito de aumentar a eficiência e garantir a segurança do operador. Quer dizer, bimanual em que sentido? Ele tem que ligar duas chaves para ligar o equipamento. Relés de segurança são dispositivos responsáveis pelo acionamento seguro de máquinas. São dotados de sistemas chamados de auto-check, supervisão de contatos e sistemas de duplo canal. Controlam simultaneidade, relé auxiliar e controle de parada. Manutenção preventiva e preditiva. Além de aumentar o tempo de vida da máquina, a manutenção preventiva e preditiva, que se baseia no tempo de vida útil de componentes, é fundamental para assegurar a efetividade dos dispositivos de segurança. A manutenção expõe ao profissional da manutenção a riscos que não são de rotina. Eventualmente pode estar com todo o corpo dentro da máquina, assim ele deve possuir total controle sobre as fontes de energia, como elétrica, fluidos hidráulicos, ar comprimido, que podem gerar movimentos mecânicos inesperados. Quando forem realizados testes que necessitam da energização da máquina,
Medidas adicionais, como calços ou barreiras mecânicas provisórias, podem ser necessárias para o ingresso do profissional no que a gente conhece como zona de perigo. Instruções por etapas. Sempre opere a máquina com a proteção do disco diamantado instalada, ou seja, polias, máquinas de corte, máquinas abrasivas de lixar, sempre tem que ter a proteção da parte móvel do disco circular. Atenção especial ao uso de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, como, por exemplo, óculos de segurança, botas de segurança, protetor auricular, capacete, máscara semifacial, etc. Por motivo de segurança, nunca deixe a máquina sozinha, destravada ou sem proteção. Justamente que pode chegar um animal, uma criança ou até mesmo um curioso e querer operar ou funcionar a máquina. Então ela tem que ficar sempre protegida, bloqueada. Isso é o que a gente não quer que aconteça com ninguém. É uma figura onde mostra um cara sendo prensado entre duas polias e com os dedos machucados ou pressionados. Para isso é importante, em todas as obras e frentes de serviço, a gente manter a harmonia e organização nos nossos canteiros, fazendo o que a gente já de rotina faz muito bem feito. Que em cada obra que eu chego da Progel me surpreenda a cada dia, com a melhoria contínua que nossos profissionais gabaritados de alto nível, engenheiros, gerentes, supervisores, encarregados, operadores têm que ter o cuidado com a sua estação de trabalho, promovendo o que a gente chama de 5S: organização, sintonia, equilíbrio na guarda das ferramentas e dos equipamentos, eliminar o que não se usa. Então, instruções de segurança básica de nossos equipamentos. Lave e limpe a máquina após o uso. Lembre-se de desligar a máquina e desconectar da tomada. Utilize sempre os EPIs indicados: capacete, óculos de segurança, luva de borracha, creme de proteção, protetor auditivo, bota de borracha e respirador. Atente sempre com as suas mãos, porque 95% dos incidentes ocorrem com as mãos, membros superiores. Cuidados ao manusear o cimento. Utilize sempre as luvas de borracha, pois o contato frequente com o cimento poderá causar uma dermatite de contato. Conservar a cremalheira, o pinhão e a engrenagem do volante sempre livres de impurezas e engraxados. Não faça limpeza e manutenção de máquinas quando estas estiverem ligadas ou em movimento. O resultado disso pode ser um acidente muito grave, conforme está mostrando a figurinha aí. Sinalização. Utilize sempre sinalizações de segurança para equipamentos, informando para não se aproximar, para não operar, identificação da interdição, qual foi o motivo, quem emitiu, qual a matrícula, qual o equipamento, por que foi interditado. Sinalização de segurança, usem com abundância. Olha a importância da sinalização de segurança, mostrando o cuidado. O elemento móvel pode projetar partícula em vocês, então não se aproxime do equipamento móvel, a não ser a pessoa capacitada e treinada. Usem novamente com abundância sinalizações como locais onde tem perigo de choque elétrico, desligue a alta voltagem antes de iniciar o serviço, máquinas em movimentos, cuidado, unidade perfurante, tantos avisos quanto forem necessários, utilizem sempre. O que diz a norma regulamentadora NR12 a título das máquinas e equipamentos? Segundo a redação da portaria 3.214, embasados nos artigos 184.
Esclarece que as máquinas e equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e parada, e outros que se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho, especialmente quando há o risco de acionamento acidental. Prevê instalações de segurança do trabalho para a manutenção e operação das máquinas ou equipamentos. Informa que é proibida a fabricação, importação, venda, locação e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam à prevenção de acidentes do trabalho. Isso aqui é mostrando uma foto de uma gigantesca escavadeira hidráulica incendiando. Vai saber por que isso aconteceu. Essa aqui é outra foto dramática, muito triste, mostrando um cara que está sendo operado que pôs a mão dentro de uma máquina de prensar carne. Ele teve sua mão decepada. Isso aqui mostrando uma máquina de cortar manual que o cara deveria estar cortando algum material duro e a máquina projetou e voltou no seu próprio corpo. Aqui mais uma mensagem de que o que aconteceu com a mão do cara que estava colocando a mão onde não devia. Um acidente grave. Aqui novamente mostrando tendo que cortar aí um pedaço de uma barra de ferro que parou no corpo de uma pessoa. Requisitos mínimos para a proteção de máquina. A proteção de uma máquina tem que atender aos requisitos mínimos para garantir a segurança contra os riscos de acidentes. Prevenir contato. A proteção tem que impedir e prevenir que as mãos, braços ou qualquer parte do corpo ou vestimenta de um trabalhador entre em contato com as partes móveis perigosas, eliminando a possibilidade de acidentes. Ter a estabilidade no tempo. As proteções e dispositivos de segurança devem ser feitos de material durável que suporte as condições de uso, sendo firmemente afixados a máquinas. Somente pessoas autorizadas, normalmente só o pessoal de manutenção ou teste, pode temporariamente remover, deslocar ou retirar uma proteção. Proteger contra a queda de objetos. A proteção deve assegurar que nenhum objeto possa cair de partes móveis, danificando o equipamento ou se tornando um projétil entre as polias, que pode ser arremessado contra uma pessoa causando ferimento. Não criar perigos novos. Uma proteção perde o seu objetivo quando cria em si mesmo um perigo adicional, tal como um ponto de cisalhamento, uma extremidade dentada ou uma superfície inacabada. Sistemas de alimentação automática, como robôs, podem ser usados como proteção, desde que o movimento de seus braços, por exemplo, não represente risco aos trabalhadores que estão a seus lados. Não criar interferência. Proteções que impedem ou dificultam os trabalhadores de executar normalmente sua atividade são rapidamente desconsideradas e deixadas de lado. Componentes para lubrificação, por exemplo, devem ser instalados de fora de uma porta de proteção, de modo que a lubrificação possa ser feita de forma segura, sem a necessidade de ingresso do trabalhador na área de risco onde será feita a lubrificação. Isso a gente já faz com as nossas engraxadeiras, que levam a graxa até o ponto vai ser engraxado sem a gente ter que pôr pincel ou mão. Participação e capacitação em segurança. É o que vocês estão fazendo agora, participando e sendo capacitados junto à segurança. Mesmo o sistema de proteção mais elaborado não pode oferecer proteção efetiva aos nossos trabalhadores, se os mesmos não participarem de algum modo nas diferentes etapas do projeto. Se você vai começar uma nova obra, vamos treinar. Se você é um novo funcionário, vamos te capacitar. Você tem que ser acompanhado, nunca ficar sozinho. A participação é a garantia de que o dispositivo será efetivo e irá cumprir com a sua finalidade.
Além desse envolvimento, a capacitação específica e detalhada é uma parte importante de qualquer esforço para conseguir a segurança em máquinas. A proteção adequada pode melhorar a produtividade e aumentar a eficiência, uma vez que pode aliviar os trabalhadores de medos de acidentes e lesões. A capacitação em segurança é necessária para os operadores novos, para a manutenção ou para o pessoal de instalação, quando nova proteção ou alteração é instalada em determinado equipamento, ou quando os trabalhadores são nomeados para novas máquinas ou novas posições dentro das organizações para a operação de equipamentos. Gente, ficou alguma dúvida? Que aí eu vou finalizando a minha parte e deixo aí vocês aí com a mensagem de trabalhe com segurança, vida em primeiro lugar, ver e agir. E pergunto para vocês, qual que é a expectativa de vocês com esse treinamento? Simplesmente aumentar a percepção de risco, mas somado ao respeito à vida. Consciência em segurança, aprimorarmos a consciência em segurança e mostrar de novo, trabalhe em equipe sempre. Colocando algumas referências bibliográficas aqui.